Estamos começando mais um programa Alego Saúde. Hoje vamos falar sobre o cigarro eletrônico e os perigos para a saúde. E vamos conversar com o médico Guilherme Saraiva, ele que é especialista, ele é pneumologista. Primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alego. Olá, tudo bem? Então, agradeço a oportunidade, de falar de uma temática que é tão relevante, tão importante, desconstruir algumas coisas que talvez são divulgadas como algumas verdades que não são, desfazer alguns mitos sobre o cigarro eletrônico que tem ganhado cada vez mais força aí na nossa sociedade, Doutor Guilherme, a gente sabe que no Brasil o cigarro eletrônico ele é proibido, mas por que tantas pessoas têm utilizado esses dispositivos, principalmente os menores? Então, o que a gente observa é que realmente aqui a Anvisa ela proíbe a distribuição, fabricação, e os cigarros que chegam na mão do consumidor, eles são, de certa forma, clandestinos, eles não deveriam ser liberados. Isso nos traz um grande problema, porque não há uma fiscalização, não há uma regulação, a gente não sabe exatamente o que tem. Então, esses cigarros eles têm uma grande quantidade de substâncias aí que são tóxicas, que são perigosas e que, inclusive, a nicotina, que causa um certo grau de dependência, e as pessoas acabam começando o uso, que inicialmente é esporádico, inicialmente passa a ser em eventos, situações de encontro com os amigos, enfim, e daqui um pouco isso se torna regular. Inclusive, o próprio cigarro eletrônico ele é uma porta, é um caminho para você entrar para outras dependências. Os estudos já mostraram isso, por exemplo, em relação ao tabagismo convencional. Uma pessoa que usa o cigarro eletrônico ela tem 3 vezes mais chance de se tornar um tabagista regular, ou seja, aquele que fuma todos os dias. Então, a gente acaba observando realmente que é um cigarro que traz problemas, que tem prejuízo, sim. E nós fomos às ruas para saber da comunidade as dúvidas que as pessoas têm com relação a esse assunto. Então, pode rodar a primeira pergunta. Qual é a diferença entre o cigarro eletrônico e o cigarro comum a ser usado? O cigarro convencional ele se difere do cigarro eletrônico da seguinte maneira. O cigarro convencional, a gente conhece, certamente todos já viram, Ele é um cigarro que ele é feito ali, a nicotina e as outras substâncias são embaladas, empacotadas, num feixe de papel. E esse papel ele gera uma combustão, ele é queimado e essa combustão, esse produto ali da combustão, essa fumaça, esse aerossol gerado, ele é inalado. E aí, a partir disso, a pessoa experimenta toda aquela sensação e a gente sabe todos os prejuízos relacionados. O cigarro eletrônico ele é um pouco diferente, como que a estrutura dele, vamos dizer assim. Ele é um dispositivo em que há um filamento. Esse filamento ele aquece um líquido, que é o chamado e-liquid. Esse e-liquid ele gera também um aerossol, uma fumaça, que é inalada. As pessoas dizem que é um vaporzinho, tentam diminuir aquela substância que é aquecida, mas na verdade gera uma fumaça também. E esse e-liquid que ele é aquecido, a pessoa assim, não entra em combustão, não há uma queima propriamente, mas ela inala esse aerossol, essa fumaça gerada. E aí, fruto disso, a pessoa vai acabar inalando tanto o e-liquid, que tem diversas substâncias tóxicas, e também o que a gente observa, que já foi descrito, é que o filamento que aquece, que está lá dentro, para gerar o aquecimento, ele é composto de metais pesados, muitas vezes latão, muitas vezes níquel, cromo, cobre. Esse metal pesado, quando ele se aquece, ele também desprende partículas ali e o metal também é inalado. Então, além da pessoa inalar o metal pesado que está ali no filamento que aquece, ela inala a substância que está ali imersa naquele líquido que é realmente aquecido. Então, veja que existe uma pequena diferença. Daí surge até uma outra dúvida. Muitas vezes o monóxido de carbono, que é tóxico, que está ali no cigarro convencional, ele não está presente no cigarro eletrônico. Realmente não está. Mas o dano que não é causado, vamos dizer assim, pelo monóxido de carbono, ele é causado por diversas outras substâncias, como, por exemplo, já foi encontrado cocaína, maconha, enfim, vitaminas sintéticas, tóxicas, que são realmente liberadas nesse cigarro eletrônico. Para a gente ter certeza,
uma dúvida minha e com certeza de muitas pessoas. Ele é tão prejudicial quanto o comum, quanto o antigo, né? Ou ele é mais? Então, acaba que os cigarros eletrônicos eles são muito diversos, né? Quando a gente vai fazer uma comparação, assim, ele traz os mesmos prejuízos e podem ser até maiores, vamos dizer assim. Por quê? Os riscos cardiovasculares que a gente fala, que são os riscos de infarto, de aumento de pressão, doenças cerebrovasculares, de AVC, né? Isso tudo existe. Então, a gente precisa ainda de um pouco mais de tempo para mensurar e equiparar em relação ao cigarro convencional, mas os riscos estão aí, a gente sabe que existe. A gente tem os riscos relacionados ao uso do dispositivo propriamente. A gente vê diversas vezes na mídia explosões causando queimaduras nas pessoas, né? A gente tem crianças fazendo ingestão inadvertida desse líquido que está dentro do dispositivo eletrônico. A gente tem as queimaduras, né, relacionadas ao lábio. Tem pessoas com dano em relação à parte ocular por dispersar ali as substâncias no olho, e ficando com problema visual. Então, veja um grupo de problemas gerais, né? A gente tem os riscos de cânceres, que a gente tem, por exemplo, eu acabei de comentar do níquel. O níquel ele tem um grande risco relacionado ao câncer de pulmão e ao risco de câncer de seios da face. O cobre, a gente tem também uma relação e um risco potencial aí de câncer. Então, veja que existem também os riscos relacionados ao câncer, né? As doenças respiratórias, né? Então, maior chance de bronquites, maior risco de pneumonia, de quadros alérgicos. Então, veja que a gente tem grupos de problemas que são realmente muito importantes, que não dá para a gente desconsiderar. Além da questão da dependência, né? E nós temos mais uma pergunta, então, pode rodar. Se o cigarro eletrônico contém nicotina, que o povo fala que não tem, se realmente tem a nicotina? Realmente tem sim, sabe? Essa é uma grande problemática, porque a nicotina ela está muito relacionada ali à questão da dependência, né? A gente tem a nicotina ela agindo no nosso sistema nervoso central naquele mecanismo de recompensa. Então, uma vez que ela é tragada, ela chega lá no nosso sistema cerebral, reafirma uma sensação de prazer, de sensações positivas, né, que geram ali a dependência, e isso cada vez tende a aumentar no indivíduo tabagista. No cigarro eletrônico isso também existe, sabe? E até foi uma percepção que a indústria do cigarro eletrônico ela teve. No começo, nos cigarros eletrônicos de primeira e segunda geração, a nicotina ela era distribuída no cigarro eletrônico como uma nicotina alcalina. Isso gerava uma sensação de aspereza, de mal-estar, de dor na garganta, e as pessoas tossiam muito. O que eles fizeram? Eles conjugaram isso com uma substância, que é o ácido benzoico, e perceberam que ao conjugar a nicotina e mudar a característica farmacológica dela, eles deixavam ela menos intragável, menos uma sensação menor de aspereza, e as pessoas tossiam menos ao fumar. Isso aconteceu nos dispositivos de terceira e quarta geração. Acontece que com a mudança que aconteceu de melhorar, vamos dizer assim, né, de mudar a característica da nicotina, eles conseguiam colocar mais nicotina nos cigarros eletrônicos de terceira e de quarta geração, que são os que circulam atualmente. O problema disso é que fazendo essa modificação, os cigarros eletrônicos, os de quarta geração, por exemplo, alguns deles a gente encontra o equivalente a 3 ou 4 maços de cigarro relacionado ao poder de nicotina nesses cigarros eletrônicos. Então, veja que é uma quantidade muito maior num dispositivo único, né? À medida que o tempo foi passando, eles foram se aprimorando. E aí a gente fala em mudanças de gerações, né? Primeira, segunda, terceira, quarta geração. E cada geração que vai mudando, uma característica ou outra foi sendo aprimorada para trazer realmente mais pessoas, né? Mais adeptos ao uso do dispositivo. Isso é um grande problema. E é uma indústria que movimenta muito dinheiro, né? E eu queria saber o seguinte: por que é tão difícil largar o cigarro? No geral, né? Pode ser o convencional, os dispositivos.
Então, o hábito do tabagismo é um dos hábitos que é dos mais difíceis de cessar, sabe? A gente comenta isso e a gente vê isso no dia a dia, né, em consultório, a dificuldade que é dos pacientes, justamente por essa questão da dependência que existe. O cigarro, ele entra para dentro da vida da pessoa, a pessoa acaba usando em casa, usando no trabalho, usando no carro. É um hábito que permeia a vida da pessoa no dia a dia. Então, a gente tem que ir tirando isso devagar. E por conta dessa dependência, dessa questão biológica que existe, né, de recompensa, de receptores de nicotina no organismo, a gente precisa tirar isso de forma realmente muito estratégica. A gente usa de estratégias, inclusive, para fazer isso. As estratégias não farmacológicas, que são as terapias, né, as conversas e os acompanhamentos psicológicos, e as terapias farmacológicas. Então, muitas vezes a gente tem que lançar mão de medicação para conseguir tirar o paciente realmente da dependência. E o cigarro eletrônico, ele está dentro disso, né? Muitas vezes a gente tem que recorrer a essas mesmas estratégias e até com uma dificuldade maior, porque a pessoa que usa o cigarro eletrônico, ela tem uma tendência de negar o vício, porque ela entende que ela usa em situações específicas, ela usa em eventos e que isso talvez não seja uma dependência. E para a gente finalizar mesmo, o cigarro eletrônico pode matar? Sim, pode matar. Em 2019, foi descrita uma doença relacionada ao cigarro eletrônico nos Estados Unidos, que é chamada EVALI. Nela foi descrita uma doença grave, né, em que os pacientes tinham falta de ar, dor no peito. Alguns dos pacientes que usaram o dispositivo, eles tiveram a descrição de muita falta de ar, de precisar ser internados, alguns entubados e outros até óbito, tá? Então, e depois quando foi se ver, existiam umas substâncias ali incomuns com as pessoas que estavam usando esses dispositivos. Então, veja que houveram óbitos já relacionados ao cigarro eletrônico. Então, a gente precisa destacar que não é algo benéfico, que pode, inclusive, levar ao óbito, e a gente precisa reforçar isso com todo mundo, jovens, adultos, idosos, todos que realmente estão assim, passíveis, né, de sofrer as consequências. Então, de mensagem final, o que eu queria deixar é que o cigarro eletrônico é um cigarro, sim, e não deve ser fumado. Tá certo, então. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco aqui na TV Alego. Eu que agradeço e levem essa mensagem onde vocês forem. É isso então, o programa Alego Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima edição.